Basicamente, existem três tipos de poderes. Eu vou falar sobre esses poderes para você ter consciência e não ser enganado pelas suas próprias ideias, né? Acreditando que se você ficar rico, que você vai conseguir tudo que você quer. Porque nós brasileiros temos essa mentalidade dinheirista. É isso que atrapalha o nosso desenvolvimento, a nossa cultura. Por quê? Porque as pessoas acreditam que se elas tiverem milhões ou bilhões de reais na conta, elas vão ser mais inteligentes, sem fazer esforço, elas vão ser mais bonitas, elas vão ser mais atraentes, né? Então essa ideia já está impregnada na cabeça do brasileiro e isso prejudica muito o nosso desenvolvimento pessoal. Vou falar sobre esses três poderes, depois eu vou comentar, para que você possa tomar consciência e assim não ser enganado pelas suas ideias. O primeiro poder é o poder econômico, obviamente, né? Estamos falando aqui de dinheiro. Sim, uma pessoa que tem dinheiro, né? Um empreendedor, um empresário. Se você pega Bill Gates, o Jeff Bezos da Amazon, o Warren Buffett, todas essas pessoas, essas celebridades, elas têm um poder aquisitivo enorme. Por quê? Porque elas, de certo modo, elas conseguiram chegar nessa posição, seja investindo no mercado financeiro, como fez Warren Buffett, seja empreendendo, como fez Bill Clinton e o Jeff Bezos, e outros grandes empreendedores, né? São vários. Essas pessoas, então, elas conseguiram acumular riqueza através dos seus esforços. Isso é um mérito que elas conseguiram alcançar. Então isso faz com que elas realmente consigam ter um certo poder aquisitivo, né? Se a pessoa está em um determinado lugar, se ela quiser ir viajar para outro país, ou morar em outro país, ou construir alguma coisa, no estalar de dedos, essa pessoa, né, estalar de dedos, metaforicamente dizendo, né, uma figura de linguagem, mas essa pessoa sim vai conseguir então construir aquilo que ela deseja. Então o primeiro poder é o poder econômico ou monetário. O segundo poder é o poder intelectual, é o poder das ideias. Quando nós olhamos para a vida de grandes filósofos, como Kant, como Platão, Aristóteles, Sócrates, eles exerceram uma grande influência nas nossas ideias. Nós temos muitas ideias aristotélicas na nossa cabeça e a gente nem percebe, né? E apesar deles terem vivido há séculos ou até milênios, ainda assim eles conseguem exercer um grande poder. Existe até uma frase que diz que a vida dos vivos são determinados pelos pensamentos dos mortos. Então isso faz muito sentido e quando a gente vê isso acontecendo na nossa própria vida, a gente começa a entender que muitas das nossas ideias não foram construídas por nós. Uma pessoa que diz que tem uma ideia própria, o que ela está dizendo, na verdade, é que ela está repetindo a ideia de alguém sem saber. Porque uma pessoa, para poder adquirir ideia própria, ela precisa estudar muito. Ela precisa ler diversos livros, diversas obras, entender de fato como que aquele filósofo pensava, por que ele pensava daquela maneira e principalmente quais foram as fontes que influenciaram os pensamentos daquele filósofo. Então, para você ter a sua própria ideia, meu filho, você vai precisar pensar e muito. Eu não tenho as minhas próprias ideias, eu apenas tento filtrar, né, algumas dessas ideias e nos últimos anos eu tenho feito isso com muito vigor, porque foram várias ideias erradas que entraram na minha cabeça que me fez, de certo modo, atrasar a minha vida, né? E hoje eu percebo que eu era realmente um grande idiota. Eu continuo sendo um grande idiota e o trabalho aqui, a tarefa aqui é se tornar menos idiota possível. Então, o segundo poder é o poder intelectual. E o terceiro poder é o poder militar, ou seja, o poder das armas, o poder de matar. Num assalto, o assaltante ele é sempre mais pobre do que o assaltado, né, do que a pessoa que vai ter que entregar o dinheiro dela. Isso é óbvio. Então isso quer dizer que se a pessoa tiver bilhões na conta, o assaltante terá a vida daquela pessoa em suas mãos. Então a gente vê de fato que o poder de matar ele é muito maior do que o poder monetário. E as pessoas não entendem isso. E prova disso, né, o que aconteceu aqui no Brasil por várias décadas e infelizmente vem acontecendo, é a morte, né, de milhares de brasileiros. Já chegou a, acho que
foi em 2017, 2016, eram mortos mais ou menos entre 60 a 70 mil brasileiros, né, assassinados. Então, o número de pessoas assassinadas é muito maior do que as vítimas de uma guerra, né, como o Iraque, por exemplo. Então isso é muito grave e as pessoas não percebem isso. Então o brasileiro, ele tem essa mentalidade dinheirista, ele quer apenas ganhar dinheiro. É óbvio que ter mais dinheiro é bom, mas a gente não pode fazer com que a nossa vida se torne dependente disso. A gente tem outras coisas para fazer. E é óbvio, se você se esforçar para ser mais inteligente, se você se esforçar para ser mais forte, né, e ter mais dinheiro, né, ser uma pessoa melhor, é óbvio que isso é muito bom. Mas são diversas frentes que a gente precisa trabalhar. Agora, se você foca em uma frente única, apenas ganhar dinheiro, a gente acaba deturpando, né, a nossa vida, a realidade. Então a gente precisa prestar atenção nisso, para que a gente possa então se esforçar no sentido intelectual de estudar os grandes filósofos honestos, as pessoas que realmente olharam, e ter esse olhar dialético, né, para que você possa compreender aonde você está instalado, né, quais são as suas atitudes perante a vida, né, e se isso condiz com a sua personalidade. Então esse é o ponto principal do desenvolvimento pessoal. Não basta apenas você querer ser mais produtivo, porque a produtividade é apenas uma ferramenta para fazer com que você execute tudo isso que eu disse, né? A questão de você ser mais forte, de você ser mais inteligente, de você ser mais rico. Você usa isso como uma ferramenta para te proporcionar outros objetivos. Quer dizer que a produtividade é um meio. Além dela ser um meio, ela é uma consequência das suas atitudes, dos seus pensamentos. Então, isso eu acredito que é extremamente importante, a gente fazer essa distinção e buscar lutar por aquilo que a gente acredita, aquilo que é certo de fato, aquilo que nos leva para o caminho da verdade, porque a verdade ela sempre vai ter o sentido dialético, né? A gente sempre vai viver num conflito. Se você busca, vamos dizer assim, equilibrar, deixar a sua vida em plena harmonia, o que vai acontecer é que você vai viver uma vida muito chata, né? Porque nós temos esses conflitos diários, né? A todo momento nós precisamos tomar decisões. E essas decisões, elas vão nos levar para caminhos diferentes. Cada vez que a gente toma uma decisão, a nossa vida é articulada, né? Gera ali um novo caminho e a gente passa a percorrê-lo. Então, isso é muito importante, né? A gente olhar para o presente também, né? A gente olhar para o presente e perceber que a produtividade ela vai sair do presente, nunca do futuro nem do passado, mas aquilo que a gente está fazendo. Então, nesse exato momento, de certo modo, eu estou exercendo a minha produtividade gravando esse vídeo. Eu estou no presente, nem no passado nem no futuro, mas no presente. Então, ela parte daí. E a partir disso aí, a gente vai colocar essa energia para poder fazer as outras coisas. Eu sei que eu acabei tomando, né, um rumo, falando de produtividade dentro do assunto, para falar desses 3 poderes. E eu quero só finalizar, deixar você consciente também de que a gente precisa sim tomar a consciência política. Porque muitas pessoas, e aqui no canal eu vi muitas pessoas dizendo isso, nossa Luiz, você está misturando política, né, com outros assuntos que você já falava. E o fato é que a política, a definição de política, nada mais é do que o exercício do poder. Alguém que tem o poder suficiente para fazer com que a maioria haja de acordo com o seu desejo, de acordo com aquela pessoa quer. Então, aqui no Brasil nós vemos, né, nós temos a nossa república, que é constituída pelos 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E a gente está vendo aí um certo conflito entre os poderes. Por quê? Porque cada poder, né, a função de cada poder é exercer o seu papel dentro dos seus próprios limites. E o que a gente está vendo é um poder interferindo no outro, o judiciário interferindo no poder do executivo. E
É claro que a gente pode falar sobre isso, né? Isso dá um longo vídeo, eu não vou entrar, não vou me aprofundar nisso, mas o que eu quero dizer é que nós brasileiros, a partir do momento que nós estamos desarmados, nós não temos direito de defesa, e isso foi, de certo modo, constituído pelo Estado, né? Antes mesmo do presidente Bolsonaro assumir o poder, né? Bem antes, na época em que o PT acabou criando um plebiscito em que desarmou a população. E quando um poder, que naquela época era o PT, era o executivo que desarmou a população, isso faz com que as pessoas não tenham direito de defesa. E nos Estados Unidos, nós temos lá, como os Estados Unidos ele tem uma formação diferente do Brasil, porque os estados lá são independentes e alguns estados eles têm a liberação das armas para que a população possa se defender, outros estados parece que as armas são proibidas, mas o fato é que quando você desarma uma população, você deixa ela à mercê de que possa até, de repente, subir algum ditador, né, socialista e acabar escravizando aquela nação, criar uma ditadura socialista, porque as pessoas não terão direito a se defenderem. Então isso é muito ruim. Então eu quero deixar essa mensagem para você refletir. Talvez você tenha uma ideia um pouco mais progressista. Eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham o meu canal são pessoas mais alinhadas à direita, né? E os direitistas, eles brigam justamente, né? Eles exigem justamente para que as pessoas possam ter a sua liberdade de expressão e o seu direito à defesa. Então isso acaba sendo uma pauta mais conservadora e muita gente não entende isso. Eu não entendia, passei a estudar o assunto e hoje eu consigo entender que quando um poder, seja o poder legislativo, judiciário ou executivo, quer desarmar a população, significa que ele quer ter o poder supremo. Então isso é muito perigoso e a definição de poder, como eu disse, é justamente essa, é o poder de matar. Então a gente precisa ficar esperto com isso e sempre exigir a nossa liberdade, seja de expressão, seja exigir também o nosso direito de defesa, porque é disso que se trata e é só dessa forma que uma nação vai conseguir prosperar, né, em vários aspectos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha compreendido. Peço a você para deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo também e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!